Boa tarde, prezados alunos, turma 458. Estamos aqui para dar seguimento à nossa disciplina e justificar as ponderações mais específicas em relação à questão do processo civil internacional. Nós vimos na última aula alguns pontos cruciais em relação ao tema, quando se falava nos limites de aplicação do direito estrangeiro pelo juiz nacional. Ora, evidentemente que esta sintonia de relações, ou seja, de que todos os juízes têm possibilidade e competência para julgar de acordo com o direito estrangeiro, ela será determinada e delimitada pela efetiva indicação do chamado elemento de conexão. Repito, todas as legislações internacionais de cada um dos países componentes da comunidade internacional dispõem de sua própria estrutura relativa ao direito internacional privado. E todas estas regras sintetizam-se dentro do sistema vinculado ao elemento de conexão indicado. Recordem-se que falamos na última aula que se trata, por exemplo, de indicar a lei do domicílio da parte, nós teremos como elemento de conexão básico e essencial o domicílio. Se tivermos como elemento de conexão o local de situação do bem, nós temos, então, que este elemento de conexão é o que vai indicar a lei aplicável, ou seja, ela incidirá determinantemente sobre o local em que o bem se localiza, ou o aspecto territorial sobre o qual se assenta, por exemplo, os bens imóveis. Então, vejam, quando se fala em limites da aplicação do direito estrangeiro, nós temos que entender que estes limites são designados de modo a justificar aquilo que o elemento de conexão definiu. Assim sendo, e isso eu gostaria que vocês todos guardassem de uma maneira adequada e coerente, nós temos que estabelecer, então, que estes limites estão concentrados, por exemplo, naquilo que nos preocupa, do sistema do ordenamento jurídico brasileiro, dentro do sistema processual vigente no Brasil. Ou seja, a capacidade ou a competência judiciária para julgar processos internacionais privados, certo? Esta competência é delimitada ou pela aplicação do direito nacional ou pela aplicação do direito estrangeiro, de acordo com o elemento de conexão contemplado. Assim sendo, e isso eu gostaria que guardassem de uma forma coerente, e assim sendo, nós vamos definir que a figura da opção pelo direito estrangeiro ou pelo direito nacional não decorre simplesmente do fato da parte demandante ou da parte litigante, certo? Ser nacional brasileiro ou ser nacional estrangeiro. Porque na nossa determinação legislativa, o vínculo não é da nacionalidade. O vínculo é do seu domicílio. Portanto, este elemento domicílio, eu estou dando aqui como um exemplo, temos outros elementos de conexão de acordo com a matéria posta, o que nós vamos analisar estruturalmente dentro do sistema da chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que se seguirá. De qualquer sorte, desde já nós nos preocupamos em trazer a vocês a noção primeira dessa disciplina, a noção estrutural dessa disciplina. Ou seja, quem diz, quem decreta, quem estabelece o direito aplicável? Evidentemente
que a definição está constante na Lei de Direito Internacional Privado em vigor neste Estado, o que nós vamos chamar de lex fori, L-E-X, espaço, F-O-R-I, lex fori, um termo que vocês vão reiteradamente ouvir durante o transcurso desta disciplina. Ou seja, a lei nacional do juiz nacional, certo? Ou a lei estrangeira do juiz estrangeiro. Pegando o primeiro exemplo, a lei brasileira, determinante da regra a ser aplicada, será eficazmente aquela que a lei de introdução designar. Mas, além da indicação corresponder àquilo que o direito brasileiro nominar, porque o cidadão tem domicílio no Brasil, certo? Nós temos que considerar que quem vai decretar, vai dizer este direito é o juiz. Portanto, antes de estabelecer a regra do direito indicado naquela relação jurídica, nós temos que entender que compete analisar previamente em que medida é o juiz nacional competente ou em que medida é o juiz estrangeiro competente, né? Isto não significa que ele vai designar a lei nacional ou estrangeira, dependendo de onde ele é parte da estrutura orgânica do judiciário, certo? Mas dele estabelecer, na forma dos respectivos elementos de conexão, indicados para o caso concreto, por exemplo, divórcio, elemento de conexão, domicílio, porque é direito de família. Assim sendo, o direito está estabelecendo, então, a necessidade de analisarmos previamente quem tem competência para dizer se o direito aplicável é o nacional ou é o direito estrangeiro. Para tanto, vocês devem se recordar da nossa última aula, nós analisamos os dispositivos do artigo 21 em diante do Código de Processo Civil, certo? Onde se estabelecia a regra da concorrência do juiz nacional com o juiz estrangeiro, ou seja, que tanto um quanto o outro podem julgar naquele caso, e a regra da exclusividade do juiz nacional, só o juiz nacional pode. E isso nós vimos que, de uma maneira bastante peculiar, o juiz nacional tem competência para julgar com exclusividade em se tratando de partilha de bens, ações de discussão acerca de propriedade e posse de bens, bens móveis ou bens imóveis, desde que estejam situados no Brasil. Esta regra que nos foi permitido analisar, ela vai dizer o quê? Que, sendo discussão acerca de bens móveis ou imóveis que estão situados de fato no território brasileiro, certo? Sempre será sempre será o juiz brasileiro dotado de exclusividade para decidir aquela questão. Ou seja, o juiz estrangeiro não pode deliberar. Ok? Muito bem. Então, o problema que nós nos defrontamos, pessoal, é estruturalmente este. Se o juiz indicado dizer que se aplica o direito nacional, o direito brasileiro, nós não teremos nenhum problema. Isso faz parte constante das atividades diuturnas desse juiz. Ele sabe da lei, ele conhece a lei nacional, ele exercita diuturnamente a lei nacional.
O problema surge quando ele está indicado para aplicar um direito estrangeiro, o que, em princípio, configura uma hipótese. A hipótese de que, aparentemente, um juiz nacional não pode julgar de acordo com o direito estrangeiro, o que não é verdade. O juiz só deve, como está obrigado a aplicar o direito estrangeiro, se este for o indicado. Vejam que esta sintonia entre o juiz nacional e o direito estrangeiro se formaliza, então, por uma regra prática, uma regra exclusiva, uma regra delimitadora de que a lei a ser aplicada é aquela e não esta, certo? Então, o que nós temos de grande preocupação em definir diante do direito internacional privado? Nós temos que definir que na instalação de um processo internacional, o problema do juiz é exatamente estabelecer qual é o direito estrangeiro aplicável e como ele é aplicado se ele não o conhece. Abre aspas, embora supostamente ou teoricamente devesse conhecer todos os direitos, o que é impossível. Então, vejam bem, o juiz tem que deliberar acerca da lei aplicável, seja de modo concorrente com o juiz estrangeiro, seja de modo exclusivo. E se ele deliberar pela aplicação do direito estrangeiro, sendo ele instado como juiz concorrente para o caso, ele deve aplicar o direito estrangeiro. Pessoal, esta efetividade de condições vai fazer com que ele, então, agora seja obrigado a conhecer de algum modo o direito estrangeiro. E isto ele fará através de uma eventual colaboração das partes. Assim, um advogado diligente, conhecedor das regras de direito internacional privado, já vai levar ao juízo, perante ao juiz, uma petição inicial, na qual ele vai dizer, por exemplo, que o direito aplicável é o nacional, certo? Ou que o direito aplicável é o estrangeiro. E se for o estrangeiro, ele deverá, não de forma compulsória ou obrigatória, mas a ele estará facultada a possibilidade de cooperação com o juiz. Assim sendo, ele levará ao juiz os elementos indispensáveis para conhecer a lei estrangeira invocada. Certo? E se ele leva ao juiz estrangeiro o conhecimento da lei invocada, ele o fará através de uma cópia ou de uma certidão da lei local acerca do assunto em litígio. Vamos imaginar, guarda de menores. Ora, quando se fala num processo internacional que estabelece a regra da guarda de menores, nós temos que definir, então, que esta é uma regra elementarmente vinculada, no caso concreto, como direito estrangeiro. Vamos supor, porque o domicílio da parte é no estrangeiro. Assim sendo, o direito não vai dizer que é o direito brasileiro que se aplica, mas vai dizer, no caso concreto, diante do elemento de conexão domicílio, aplica-se o direito estrangeiro. Veja, quando a parte leva ao juiz o conhecimento do teor e da vigência do direito estrangeiro, ou seja, ele colabora com o juiz no sentido de delimitar a ele ou determinar a ele a possibilidade eficiente de analisar este direito estrangeiro,
Na verdade, estaremos fazendo isso através de um outro auxílio que lhe é correspondente, mediante uma tradução juramentada da lei estrangeira, através de um intérprete juramentado, ou seja, dotado de fé pública. Assim sendo, o teor daquela regra jurídica estrangeira que está condicionada ao idioma estrangeiro será vertida para o vernáculo português. E sendo vertida, o juiz, ao receber o exemplar daquela lei, estará ciente de que o teor da lei na fórmula da tradução que lhe foi apresentada, devidamente autenticada e dada fé, que aquelas são as disposições da regra invocada. É óbvio que, concomitantemente, eu tenho que provar ao juiz que esta regra está em vigor, porque ninguém vai aplicar uma regra que foi eventualmente revogada. Isso se faz com uma mera certidão de vigência da norma. E essa certidão de vigência também haverá que ser devidamente traduzida por tradutor juramentado. E mais do que isto, se possível, ao juiz nacional também é dada a possibilidade de analisar o conteúdo desta lei invocada à luz da jurisprudência aplicada no país estrangeiro. Então, ele teria que fazer uma evolução sobre todo o conteúdo aplicável ao caso concreto, de modo a considerá-lo entendível e aplicável. A interpretação judicial faz parte deste contexto. Se o juiz assim estiver instruído, com auxílio da parte, ele estará diante da efetiva possibilidade de julgar ou de definir a fórmula pela qual irá julgar. Neste contexto, nós temos, não obstante, a possibilidade do juiz não pretendendo qualquer anuência ou participação das partes no trabalho de juntada destes documentos necessários ao entendimento da regra jurídica estrangeira, certo? Competirá a ele, certo? Próprio estabelecer toda a soma de elementos necessários para o seu conhecimento. Ele deverá formalizar a pesquisa legislativa estrangeira, ele deverá verificar da vigência da lei estrangeira e deverá verificar da interpretação jurisprudencial da legislação estrangeira. Em princípio, isso é feito de ofício pelo juiz. Quando a parte auxilia o juiz, ela o faz por ato de mera colaboração. O juiz não pode sequer impor às partes a apresentação destas provas. Basta que a parte aduza que ali se trata de aplicação de direito estrangeiro. O juiz vai determinar a evolução deste sistema. Muito bem. A teor das normas de direito processual civil, nós vimos na última aula, aquelas competências judiciárias para processar e julgar, seja concorrente, seja exclusiva, estas competências judiciárias estão minudentemente previstas nos dispositivos 21 a 25 do CPC. E se elas estão minudentemente definidas, nós estaremos, evidentemente, com maior facilidade de adaptação ao caso concreto. Por exemplo, quando lá no dispositivo 1 se diz que o réu reside e está domiciliado no Brasil, eu já sei que o juiz, embora tenha competência concorrente, prefere ao juiz estrangeiro. Não obstante, quando a competência for exclusiva, que é no caso
de envolver bens imóveis, por exemplo, nos casos de competência exclusiva, evidentemente que o juiz estrangeiro não pode sequer pretender julgar aquela causa. À medida em que esta regra, vinculada ao princípio da territorialidade, é uma regra universal. Assim sendo uma regra una, porque, de fato, um bem imóvel será devidamente radicado ou enraizado, como quiserem, ao próprio terreno ou área do solo do Estado, área que vai estabelecer, então, a primazia da regra pelo juiz nacional. E depois veremos aplicando-se, inclusive, a própria lei nacional, numa segunda etapa. O que nós não podemos confundir, de modo nenhum, é a diferença entre a competência judiciária e a lei aplicável àquelas relações. Aliás, este é um dos temas que eu vou repetir, mais afligem aqueles que não conhecem o direito internacional privado. Porque ele realmente, em algumas passagens, se mostra confuso. Agora, pessoal, vamos voltar ao tema que nós estávamos analisando. A questão dos limites à aplicação do direito estrangeiro pelo juiz nacional. Eu juntei ali dentro do nosso Moodle um slide elucidativo, bem pequeno, que vai definir exatamente a regra desta limitação. Ou seja, o juiz nacional, ainda que indicado o direito estrangeiro, se dá conta que existem impossibilidades formais de aplicar aquele direito estrangeiro. Não só formais, como materiais. Ou seja, o juiz, diante do teor da lei estrangeira, se dá conta, por exemplo, que ele é inaplicável no Brasil. Aquele instituto jurídico que foi enunciado, ou que foi violado dentro do sistema, não faz parte do elenco de questões envolvendo o direito brasileiro. Portanto, aplicar uma regra alienígena ou estrangeira, como quiserem, dentro de um sistema que desconhece aquela norma, vai afrontar o que chamamos de ordem pública. Dentro da ordem pública constituída no Brasil, não existe aquele sistema. Por exemplo, imaginem-se que o Brasil, como até 1977, não conhecia a lei do divórcio, ou não aplicava a lei do divórcio, ou, embora sabendo da existência, era um país que não adotava e repelia o divórcio. Assim sendo, não haveria condições nenhuma para que um juiz nacional viesse a homologar uma decisão estrangeira que pretendesse dar eficácia ao divórcio no Brasil, porque a ordem pública se instalaria naquele momento, impedindo a aplicação daquela regra. Certo? Muito bem. Estes limites, então, estão condicionados em 3 fundamentos básicos dispostos na lei de introdução. Vejam, na lei de introdução. E são eles estabelecidos através, um minutinho, através do artigo 17 da lei de introdução. Lembre, lei de introdução às normas do direito brasileiro. Certo? Então, vejam o que diz o artigo 17. 1. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Vejam o teor limitativo da regra do artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Veja que há um impedimento formal e material na aplicabilidade de leis
regras jurídicas estrangeiras para aqui serem aproveitadas, de atos judiciais ou extrajudiciais que possam inferir da aplicação de regras contrárias ao nosso sistema, de sentenças judiciais que não seriam exequíveis no Brasil, nem quaisquer outras declarações de vontade, sejam declarações constantes em testamento, público ou particular, porque se estes atos ali consignados, seja na lei, nos atos, nas sentenças, nas declarações de vontade, afetarem a ordem pública, os bons costumes e a soberania nacional, e esta lei estrangeira não poderá ser aplicada. Certo? Mas vamos um pouquinho adiante, pessoal. Quais são esses limites de aplicação do direito estrangeiro? Em primeiro lugar, o que chamamos de, propriamente dito, ordem pública. Ordem pública. Em segundo lugar, o que chamamos de fraude à lei. Em terceiro lugar, o que chamamos de favor negotii. Como é que escreve negócio? N-E-G-O-T-T-I. Certo? Favor negócio, ou favor negoti. Certo? E, finalmente, o número 4, o chamado relèvement. Isto é uma palavra francesa que nós vamos agora, em seguida, estabelecer a sua compreensão. Vejam assim, pessoal. Ordem pública. Já vimos que, a teor do artigo 17, a ordem pública está elencada entre os atos inaplicáveis, ou a violação à ordem pública, dentro dos atos inaplicáveis no sistema jurídico brasileiro. Perfeito? Então, o que nós estamos, em resumo, estabelecendo é que o direito estrangeiro, ainda que indicado, nem sempre será aplicado na totalidade. Por outra, como cada Estado possui o seu sistema jurídico próprio, no que tange a aplicação da lei estrangeira, estes atos de aplicação da lei estrangeira, seja, por exemplo, a nacional num país estrangeiro, estarão variando de acordo com a ordem pública. Ora, se o ato que no Brasil é eficaz, e é válido, e é legalmente considerado, pode não existir na ordem externa de um outro país. Por exemplo, o princípio do bem de família, corporificado na legislação brasileira, é instituto desconhecido no direito europeu. Portanto, não será aplicado. Porque se aplicado fosse, ele estaria criando uma nova lei. E veja, por ingerência de uma lei externa, o que não é viável, porque rompe o princípio e o dever de não intervenção, obrigatório para todos os Estados entre si ou nas suas relações. Ora, a ordem pública constituída em um Estado, ela, na verdade, ela vai se estruturar no tempo, ou seja, mais antiga, mais nova, ou no espaço, entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo. Isto tem um objetivo de salvaguardar, preservar, segurar de imunidades a não aplicação da lei estrangeira. Então, a ordem pública, que não está prevista em outro ordenamento jurídico, ou a ordem pública estrangeira não prevista no direito nacional, vai impedir, vai determinar a impossibilidade de obtenção desta imunidade. Então, a lei não será aplicada.
Por quê? Porque ela não corresponde àquilo que foi considerado como um pré-impedimento. Assim sendo, a noção de ordem pública não está na lei. Nós temos simplesmente várias passagens legislativas que falam em ordem pública. Mas ordem pública tem um contexto maior do que uma eventual impossibilidade ou uma eventual imposição do sistema jurídico nacional ou estrangeiro. Então, não estando previsto nos textos de lei, a aplicação desta ordem pública se fará através da exegese ou da interpretação do juiz. E esta análise estruturada da ordem pública, através do juiz, se fala ou se pratica de acordo com os maiores valores morais e políticos de um povo. Ou seja, o que é valorável no Brasil? O que é efetivamente garantido no território brasileiro? O que é lei no Brasil? Como a ordem pública tem um sistema de análise, evidentemente, de natureza não legislativa, nós entendemos como um verdadeiro princípio que rege os destinos de um determinado povo, a sua religião, a sua cultura, os seus propósitos, a sua nação como Estado. Então, nós estamos vendo aqui, num primeiro momento, só um minutinho aqui, vamos ver aqui, que a ordem pública é um aparato de situações que definem esta regra não se aplica porque não existe contemplação da regra no nosso sistema. Ela é inexistente, ela não se ampara nos preceitos legais, morais e culturais deste povo. Diante disto, estes chamados elementos de conexão, como eu dei o exemplo do domicílio, seriam como espécies de mísseis, bombas, que transportam as leis de um para o outro estado. Domicílio é lá, vamos para lá. Domicílio é aqui, vamos para cá. Ou seja, é o elemento de conexão, e no caso aí que eu dei como exemplo o domicílio, é o que vai disparar a definição da ordem aplicável a este ou aquele estado, ou a não aplicação de um ou de outro, em um ou no outro estado. Logo, esta ordem pública, pessoal, na verdade, são antimísseis. Assim como os elementos de conexão são os mísseis que transportam as leis de lá para cá, a ordem pública são espécies de antimísseis que se chocam, que interceptam algumas leis para que elas não tenham aplicação no nosso território, ainda que indicadas como elemento de conexão. Esta é a lição de Haroldo Valadão, certo? Em seu livro, Haroldo Valadão, então, utiliza-se da alegoria dos mísseis, que seriam os elementos de conexão, e os antimísseis, que seriam os elementos constantes daquela ordem pública, que permite ou não, certo? Ou vem interceptar as regras jurídicas que pretendam inserir-se no território alienígena. Então, além disto, como o próprio artigo 17 falava, a ordem pública ainda vai compreender a própria soberania nacional. A soberania nacional de um povo, a soberania nacional de um Estado, é a representatividade da ordem pública ali constituída. Ou seja,
o Estado é soberano se ele respeitar as diretrizes estabelecidas por sua Constituição, certo? Então, vejam, quando se estabelece a ideia de que a soberania nacional ela vai também ser violada, interceptar a aplicação da lei externa no sistema interno e vice-versa, certo? Nós vamos chamar que esta soberania nacional é um conjunto de poderes constitutivos de uma nação, certo? Politicamente organizada, ou minimamente organizada. É o seu enxerto, é o seu complemento, é aquilo que compõe a própria estrutura da nação-estado. E vejam, esta soberania nacional tem duas facetas, uma interna, que é o respeito estrito pelas normas desse direito interno, e não a ruptura da ordem interna através de medidas, por exemplo, inconstitucionais, ou seja, violaram e romperam o princípio da soberania, certo? Ou uma acepção de natureza externa. Ou seja, exatamente, certo? Quando se fala em soberania nacional, nós estamos falando que ela é externa quando ela pretende aplicar-se na órbita do direito externo, ainda que impedida de. Assim, se uma determinação externa vem violar a nossa soberania, evidentemente que ela não será aplicável em nosso sistema. E, por último, aquilo que no artigo 17 falamos, os chamados bons costumes. Os bons costumes são o quê? São as regras que fixam o proceder das relações domésticas de um Estado e das relações sociais de um Estado. E levando em consideração, acima de tudo, o elevado espírito da vida humana. Ou seja, nós, na verdade, abominamos, por exemplo, né, a possibilidade de que regras alienígenas venham macular princípios de natureza moral deste povo. Então, nós temos que compreender que os ideais de justiça vão sempre corresponder necessária e obrigatoriamente, certo? Às regras pré-estabelecidas. E, acima de tudo, buscando o efetivo cumprimento de sua normatividade diante da própria vida humana. Além dos princípios de ordem pública que estão consubstanciados no artigo 17, juntamente com a soberania nacional e os bons costumes, nós falamos que também é limite a aplicação da lei estrangeira no território nacional a ocorrência da chamada fraude à lei. Todos sabem o que é fraudar a lei, ou deixar de aplicar, ou simular a aplicação de uma lei e não aplicá-la, e evadir-se de sua aplicação. A fraude à lei deveria ser enquadrada também como ordem pública. E estruturalmente é. Fraudar a lei é contra a ordem pública, certo? No entanto, a fraude à lei tem outros caracteres especiais e, por isso, ela é estudada de maneira autônoma no direito internacional privado. Ora, existem dois elementos básicos da fraude à lei, ou seja, os dois devem estar presentes para que haja efetiva fraude à lei. Primeiro elemento, o chamado elemento objetivo ou elemento material. Ou seja, a realização de atos violadores da ordem interna. Ou seja, praticar atos que violem nosso ordenamento jurídico interno e que, mais do que isso, se chocam com as disposições legais.
Até aí nós vamos falar, então, de mera violação objetiva de uma determinada regra legal. Mas temos um segundo elemento, que é o elemento subjetivo. E este elemento subjetivo evidentemente, constante do sistema determinante da incidência de fraude à lei, este elemento subjetivo tem como escopo, tem como interesse, tem como pretensão a evidente intenção do nacional, por exemplo, brasileiro, fugir aos efeitos da norma imperativa. Não é só romper, é o interesse em cumprir. Dolo, objetivo prejudicial, que nutre a mente do violador. Para o direito internacional privado, a fraude à lei define que o lesado, aquele que sofreu a lesão pela fraude, não é uma pessoa física exclusivamente. Apenas e estruturalmente toda a coletividade. A prática do ato fraudulento vai determinar um compromisso com a coletividade estatal, a ruptura de princípios básicos da coletividade estatal. E isto quer significar que tanto a ordem pública quanto a fraude à lei excluem a aplicação da lei estrangeira. Entenderam, acredito, o porquê. Vejam, por exemplo, um brasileiro que, não tendo idade para casar, foge do país para outro, onde o teto de idade para atingir a capacidade plena é inferior ao nosso. Eu quero casar, eu tenho 17 anos e eu quero casar hoje. E eu vou pegar a minha noiva e vou para a Argentina, onde o casamento é admitido a partir dos 16 anos. O que eu estou fazendo? Estou praticando um ato fraudulento ou um ato de repulsa à nossa lei para que se aplique outra que me é mais favorável. Eu tive interesse em fazer isso. Tive o objetivo de usurpar a lei, certo? E driblá-la contra a eventual impossibilidade que ela traz em seu bojo. Vejam assim, que mesmo realizando-se este casamento lá fora, por evidência que lá fora sendo admitido, na Argentina, por exemplo, o casamento no Brasil deste sujeito jamais será acolhido por nossa legislação. No Brasil não se admitirá a ideia de qualquer acolhimento àquele ato que foi fraudulento, fraude à lei nacional. Mas, mesmo assim, temos um exemplo controverso e que há de ser digno de respeito. Por exemplo, se aquele menor que foi para o exterior casar, mas ou foi porque o seu pai era um diplomata e foi encarregado, e foi o elemento condutor que o levou para o exterior, não haverá nulidade no ato. Certo? Porque eu fui para lá não para fugir da aplicação da lei brasileira, mas porque eu estava lá. E, nesse sentido, a lei local me permitia este ato. Então, nunca se verificará que, sem um elemento objetivo e subjetivo, nós possamos cometer uma fraude à lei. Porque o elemento nuclear do tipo fraude à lei é exatamente o ânimo, ou ânimos do sujeito. Interesse em prejudicar. O interesse em se evadir. Certo?
Muito bem. Nós temos ainda como limitação à aplicação do direito estrangeiro as chamadas instituições desconhecidas. A palavra me parece bem clarificante, né? Ou seja, alguma coisa que não é conhecida no nosso país ou que o estrangeiro não conhece. Ora, em primeiro lugar, em função de raças, de costumes, de religiões e variedade de ordenamentos jurídicos, os estados se contrapõem legislativamente uns aos outros, porque nem todos têm os mesmos princípios éticos, eles mesmos não têm os mesmos princípios políticos ou técnicos. Então, é normal que certas regras jurídicas ou certas regras validadas no exterior não sejam admitidas no Brasil, porque aquilo é o espelho de uma sociedade. E não pode, portanto, sendo desconhecida no exterior, ser aplicada nesse país externo. A incompatibilidade entre a lex fori, a lei do local em que se aplica o direito, e a lei estrangeira, em outras palavras, a lex fori, por exemplo, a lei brasileira e a lei estrangeira, por que são incompatíveis? Porque incidem sobre estas a existência de instituições desconhecidas, de um e de outro lado. Aqui, então, emerge um princípio chamado de dupla qualificação. O que é a dupla qualificação? Em primeiro lugar, o juiz verifica se a instituição estrangeira é conhecida. Isso é um ato de competência judiciária, porque às vezes parece desconhecida, não é. Ou se tem um similar em nosso sistema legal. Algo que pudesse ser substituído validamente, sem prejuízo. Se nós não encontrarmos um ou outro, ou seja, nós não encontrarmos na instituição estrangeira um similar em nosso sistema legal, se nós não encontrarmos, nós teremos ainda que fazer um outro trabalho exegético. O juiz teria que examinar a origem daquela regra e os fundamentos daquela regra para que se pudesse interpretá-la recorrendo aos princípios básicos do seu sistema. Aí você perguntaria, mas isso nem o juiz vai fazer. Evidentemente, e nós sabemos que muitas vezes a análise judiciária é bastante frágil em termos de contexto, de profundidade, de extensão, de conteúdo. Evidentemente que um juiz sobrecarregado de processos não se determinará como imbuído no espírito de buscar profundamente o espírito legislativo que vigorava no exterior. Porque senão ele estará quase que elaborando um trabalho constante de uma intensa perda de tempo. Nós não temos hoje, pessoal, a possibilidade dessa contemplação pacífica e, portanto, os fundamentos se repousam, muitas vezes, em decisões em pequenos rudimentos de princípios que vigoram a nível internacional. Muito bem. Então, o juiz está utilizando o que chamamos de um método comparativo, ou também chamado de direito comparado ou comparativo, porque eu vou estar analisando o direito nacional frente ao direito estrangeiro. E isso não é direito internacional privado, isso é direito comparado. Porque eu quero ver se aquelas regras fundamentalmente do direito estrangeiro poderiam ser eventualmente aplicadas no Brasil, porque aqui vigoram alguns fundamentos de sua existência. Então, vejam,
A partir da comparatividade, nós utilizamos um instrumento eficaz, sem dúvida, para que se proceda uma segunda qualificação do termo, porque na primeira parecia uma instituição desconhecida. E aí nós estaremos submetendo esta, finalmente, aos ditames da ordem pública. Olha, existe algo parecido, mas será que a ordem pública brasileira admite? Então, este raciocínio, que é estritamente judiciário, é um raciocínio que pode autorizar a aplicação de eventual instituição desconhecida. Exemplo, eu vou dizer aquele mesmo que eu já disse a vocês, o bem de família, que é muito pouco conhecido em outras legislações. Ora, então, se um juiz europeu se depara com este instituto, ele está vinculado ao caso exposto. Será que o juiz estrangeiro vai consagrar o princípio do bem de família se no estrangeiro não existe essa figura ou esse instituto? Mas vejam que, por exemplo, esse juiz estrangeiro poderá aplicar similar ao mesmo fato, que é o caso do usufruto, que lá também existe, e que não deixa de ser, né, uma regra adaptável ao sistema do bem de família. Então, vejam, o Instituto do Usufruto, que existe em algumas leis europeias, por exemplo, encontra muita semelhança com o chamado bem de família. E, com isso, o juiz consegue solver este impasse, submetido, evidentemente, às críticas que possam vir de outros operadores do direito. Mas vejam que há um remédio jurídico para sempre poder empregar o direito estrangeiro adequado, desde que não seja absolutamente desconhecido. E para complementar essa análise, nós estaríamos falando hoje do chamado révèlement. Révèlement significa tirar a parte, tirar uma parte, em francês. Ou seja, por exemplo, nós temos uma peça de teatro com 3 atos. Este teatro não poderia, por exemplo, possibilitar a intercorrência de sessões contínuas daquela peça, em virtude da peça ser muito extensa. Mas o que se analisou foi que, se tirássemos a primeira parte daquela peça teatral, a noção e a conclusão eficaz sobre aquelas regras seriam evidentemente adequadas. Então, vejam, esta falta eventual, esta dificuldade eventual, certo? Juridicamente figura como uma lei imperfeita. Uma lei que diferente daquela que regularmente é aplicada. Então, o que o juiz busca é visando manter o interesse nacional, não indistintamente, o juiz aplica, eventualmente extirpando da regra jurídica eventuais dificuldades estruturais da regra. Certo? Ora, aqui é o caso do artigo 10º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que vai estabelecer a figura, só um minutinho, a seguinte disposição: a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que era domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos seus bens. Elemento de conexão obedece à lei do país do domicílio do defunto ou do desaparecido, do morto, do falecido.
Agora, nós temos um parágrafo primeiro que vai estabelecer a regra do Prévalement, que diz: a sucessão de bens de estrangeiros no país, no Brasil, está regulada pela lei brasileira. Nós sabemos que bens situados no Brasil garantem a aplicação da lei brasileira. Isso porque ele tem cônjuge e filhos brasileiros. Prefere a lei brasileira. Certo? Mas continua. Sempre que não lhes for mais favorável a lei pessoal do decujus. Ou seja, sempre que não for melhor ou mais extensas as vantagens da lei do domicílio ou a lei pessoal do decujus. Ou seja, a sua lei, que no caso seria, porventura, a lei nacional. Assim, eu deixo de aplicar a lei nacional, em primeiro lugar, eu aplico a lei nacional, mas eu posso alterar essa regra se aquela regra do falecido ou do desaparecido for pessoalmente de maior vantagem para as partes herdeiras. Isto é o Prévalement. E isto é exatamente a possibilidade de inserir dentro do sistema jurídico uma espécie de opção válida, porque a retirada de uma não prejudicaria os interesses das partes para a aplicação da outra. E, finalmente, nós temos ainda a limitação denominada favor negoti. Favor, eu estou lendo bem portuguesado, isso é o termo latino, favor negoti, ou favor negócio, como quiserem, que é uma expressão latina que diz que aplica-se a lei mais favorável. Típico instituto do direito penal, não é isso? E é evidente que corresponde ao mesmo Prévalement, a lei mais favorável. Não foi que nós vimos? Aquela do direito francês. Assim, de fato, existem outros fatores que limitam a aplicação da lei estrangeira. Tanto o instituto do Prévalement quanto do favor negócio, certo? Visam o favorecimento do nacional ao aplicar-se a lei nacional dele em detrimento do estrangeiro. Mas o Prévalement tem um sentido mais amplo, porque abrange tanto o direito civil quanto o direito comercial. Enquanto que o favor negócio só tem abrangência através do direito comercial. Direito do comércio internacional, por exemplo, que, na verdade, invoca o princípio e o conduz dentro da esfera deste direito chamado comercial. Muito bem. Hoje temos um problema, não apareceu nenhum aluno para a verificação dos conteúdos trazidos, eu não tenho questionamentos a serem feitos, porque eu espero que vocês contribuam comigo na próxima aula e tragam estas dúvidas e essas suas apreensões. Eu estou consciente também que até a próxima aula já estamos trazendo para vocês o relatório das aulas presenciais, que serão eficazmente aplicadas no transcurso desse semestre, se não me engano, são 2, em virtude de tantos feriados que temos por aí. Eu gostaria muito que todos tivessem uma redobrada atenção nessa disciplina, em função também desses feriados. De repente, você não vem a 1, 2, 3 aulas, nós estamos num outro ponto bem distante que exige a implementação e conhecimento do que já se analisou. Isso não é uma advertência, não é uma censura, isto é uma posição no sentido de beneficiá-los, de ajudá-los, certo? De qualquer sorte, eu desejo a todos uma excelente semana, que seja muito proveitosa, que, se vocês puderem, deem uma lida no nosso slide e neste vídeo para melhores informações. Muito obrigado.